Por isso a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a verdade do Senhor e sabermos até mesmo o final de todas as coisas. Porque a pessoa pensa assim, não, aquele morreu antes, aquele outro morreu antes. Morrer fisicamente não é o que nos preocupa. Morrer espiritualmente é o que nos preocupa. Como você está? Eu acredito que você lembre da palavra do Senhor que diz isso. Para não nos preocuparmos com aqueles que possam trazer morte física, mas nos preocuparmos com aqueles que possam trazer a morte espiritual, que possam matar você espiritualmente. E essa palavra nos diz por quê? Porque depois que nós morremos, não tem como voltar, não tem como tentar retornar à terra para fazer um acerto. Não tem vela que ilumine nosso caminho. Não tem essa situação. Eu disse aí nos programas, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Juízo. Não diz juízo momentâneo. Não diz acerto passageiro. Juízo. É final. É algo que termina por aí. Então nós vemos aí a condição. Queremos sim a promessa de Deus para você. Queremos a promessa de Deus para nós. Queremos esse direito. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essas palavras não mudam, não passam e jamais passarão. Estão registradas para você, estão registradas para a sua vida. Muitas coisas ainda vão acontecer, mas essas palavras ficarão, tanto ontem, hoje e eternamente. E disse mais: está cumprida, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A promessa de salvação é para todos. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Há uma promessa de Deus para você. Há uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, para cada pessoa. A salvação verdadeiramente é individual. Muitas vezes você vai olhar aqui, ele diz: olha, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Meu irmãozinho, esta promessa de um tempo novo, essa promessa de um tempo futuro, essa promessa de um tempo vindouro totalmente diferente, ela se faz aqui. E eu disse para você, existem dois espaços para nós entrarmos. Existem dois espaços, nós estamos com Deus ou estamos com o diabo. Não existe um terceiro espaço, um quarto espaço, um quinto espaço, em cima do muro, atrás do muro, embaixo do muro. Não existe isso. E o que é terrível, se nós não estivermos dentro dessa promessa, se nós não tivermos recebido a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, e vivendo segundo a palavra e as promessas de Deus, a orientação de Deus, ele diz aqui: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, não é a morte física, não é essa morte carnal, mas é a morte espiritual, aonde não há retorno. Não tenho como reconsiderar, não tenho como trazer de volta. E ele vai passando a cada fase aqui, ele vai dizendo: incrédulo, incrédulo é aquele que conhece, mas não acredita, não segue. Você conhece a palavra? Não. Então fique conhecendo. Jesus Cristo é o Senhor e está aí como Filho de Deus, trazendo para você a salvação. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos dá aí o dom da vida, a vida eterna, através do sangue, da purificação dos nossos pecados. Pelo pecado o homem foi separado de Deus. Por um homem que cometeu o pecado, todos fomos separados de Deus. Mas também por um homem que veio aí e pagou o preço de sangue, nós fomos reconciliados e somos reconciliados com Deus. É o sangue de Jesus Cristo. Por isso você tem essa promessa. Você não deve ser incrédulo, não deve ser abominável, cometer atos que estão aí realmente trazendo vergonha, trazendo maledicência, trazendo situações que te separem. Homicidas, aqueles que matam ao próximo e outros que matam até a si mesmo, né? Você sabe que tem um homicídio muito especial que é espiritual, e isso acaba com qualquer homem ou mulher. Os fornicadores, aqueles que têm comportamentos
levianos aí na sua área sexual, feiticeiros, né? Aqueles que fazem aí tantas coisas, você sabe quantas feitiçarias são feitas aí, quantas coisas são feitas, mas também tem algo que muitas pessoas esquecem. A Bíblia nos diz que a oração contrária é igual ao pecado da feitiçaria. Então você, cristão, muito cuidado quando ora contra as pessoas, porque é igual ao pecado da feitiçaria. E mais, né, aos idólatras, aqueles que colocam qualquer coisa na frente de Deus e perdem aí, ou seja, faz sombra, não deixa ele ter intimidade com Deus. É algo perigoso, os idólatras. E os mentirosos, que muitas pessoas acham que mentir é apenas um momento, né? E ele fala, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí a promessa de Deus é perdida. Mas eu tenho certeza que eu já não estou falando para as pessoas que não vão ter a promessa de Deus. Eu estou falando para aquele que crê, que vai ter a promessa de Deus, que está lutando para estar no caminho do Senhor. Então para você é o versículo 7. É esse versículo que diz aqui de uma forma especial, quem vencer herderá todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Sabe? Aquele que perseverar até o fim será abençoado. Não dá para ser conivente com Deus ou seguir a palavra de Deus só até a metade da minha idade. Não dá para ser quase até o final. Tem que ser até o fim. E esse diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Há uma promessa muito especial para você. Não só nessa terra, mas para todo o sempre. Tome posse dela. Viva aí, leia essa palavra, leia o Apocalipse e deixe Deus mostrar a você de uma forma especial. Como sempre, eu quero orar no final aqui da palavra para você, para dizer a Deus sobre você e dizer a você para Deus, para que haja uma comunhão, para que haja uma união, para que nós possamos ter a transformação da sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, eu sei que muitas pessoas choram, eu sei que muitas pessoas sofrem, eu sei que muitas pessoas estão passando aflição, e eu quero pedir agora, Senhor, Deus, dá força, dá ânimo, dá graça, abençoa para que eles possam, Senhor, vencer o desemprego, para que eles possam vencer, Senhor, a dificuldade no lar, a ausência de comunhão entre esposo e esposa, pais e filhos, filhos e pais. Senhor, que as barreiras possam ser quebradas, que os impedimentos possam ser tirados, que os levantes possam ser desfeitos e que o santo, o glorioso, o poderoso nome de Jesus venha a ser realmente firmado sobre eles. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o fortalecimento no físico, na alma e no espírito seja uma constante na vida de cada um dos nossos assistentes, daquelas pessoas que nos assistem, daquelas pessoas que nos ouvem, que haja, Senhor, um mover especial, Senhor, sobre todas as vidas. Abençoa, Senhor, cada um deles de uma forma especial. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Há uma promessa de Deus para você. Segure ela nas suas mãos e seja um vencedor eternamente.